Oi pessoal, então continuando aqui com o nosso algoritmo que recebe um NFA e retorna um DFA, que faz a mesma tarefa. Tá? Então aqui, né, dado um NFA-N, a gente quer um DFA-D que tem a mesma linguagem do NFA. Né? E como é que o DFA fazia isso? Né? Lembrando do vídeo anterior, ele simulava o NFA. Ele tentava entender o que estava acontecendo no NFA e tentava fazer a mesma coisa. Né? Vou dizer aqui, ele dado uma string W, né, o D vai simular o que o NFA faria com a string W. Ia tentar entender a árvore de computações possíveis do NFA e ia se comportar de uma maneira que, se o NFA estava num certo nível da árvore, meu DFA vai estar num certo estado que corresponde àquele nível. Né, e assim por diante. Então, né, de maneira um pouco mais precisa, né, no momento em que o NFA N, né, ele lê o iésimo símbolo, o símbolo AI, né, o que acontecia com ele? Ele saía de um certo conjunto de possíveis estados, né, ele saía de um certo nível da árvore e ia parar no outro conjunto de possíveis estados. O conjunto original era PI, ele vai parar no outro conjunto PI mais 1. Tá? O que acontece é que, lembra, né, o DFA que eu quero, o nome dos estados do DFA são esses conjuntos aqui. Então, se o meu NFA estava num conjunto de possíveis estados PI, o meu DFA vai estar no estado que se chama PI. E daí depois ele vai parar no estado que se chama PI mais 1. Quando o DFA lê o símbolo, o iésimo símbolo aqui, o AI, né? De maneira mais precisa, eu quero dizer que a função delta do meu DFA, né, quando eu estou no estado PI, que seria o conjunto dos estados do nível AI do NFA, né? Então, meu delta de PI com o símbolo AI, meu iésimo símbolo, ele me faz ir parar nesse outro estado aqui, o PI mais 1. Que é um conjunto também, né, que seria o próximo conjunto de possíveis estados que o NFA estaria. Né? Então, está aqui o algoritmo, mas né, novamente aqui o desenho aqui ilustrando isso. Né? Meu NFA está num certo estado, que por um acaso é um conjunto, né, que esse aqui é o conjunto, vou chamar aqui de S. Né, aí ele lê um certo símbolo aqui A, ele vem parar no outro estado, que também é um conjunto. Tá? Que é o estado, que é um certo conjunto de estados que o NFA estaria, vai parar no outro certo conjunto de estados que o NFA estaria também. Né? Então, o algoritmo aqui tem duas coisas que eu vou mostrar primeiro, tá? Não, três coisas. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é, observe que ele pega um NFA, né? Pega uma quíntupla e retorna um DFA, ou seja, retorna D aqui e D também é uma quíntupla. Então, é isso que ele está fazendo. A questão é como construir cada um desses conjuntos aqui, que é D, sigma, como construir essa função delta D, né? E assim por diante. Então, tá, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero mostrar é o conjunto de estados do DFA, lembra? Eles são... cada estado é um conjunto de estados do NFA. Né? Então, e como o NFA ele pode estar num certo conjunto de estados e parar no outro conjunto de estados, depois parar no outro terceiro conjunto de estados, e esses conjuntos podem ser quaisquer, né? Então, o NFA ele vai navegando entre conjuntos quaisquer de estados. Então, os estados do DFA tem que ser conjuntos quaisquer de estados. Né? De todos os possíveis conjuntos de estados do NFA. Ou seja, os meus estados do DFA vão ser quem? Vão ser o conjunto potência do NFA. Cada estado do DFA é um conjunto possível de estados do NFA. Então, QD é P de o conjunto de potência do QN. Tá? E a terceira coisa que eu quero falar aqui do algoritmo, depois as outras são mais simples. Tá? Então, a terceira coisa era a função delta do DFA. Isso que eu tenho que falar efetivamente como é que o meu DFA funciona. Como é que eu saio de um conjunto, de um certo estado, que tem o rótulo conjunto de estados, e vou parar no outro estado, que também é um rótulo de um conjunto de estados. E está aqui nesses loops alinhados aqui, né? Para todo estado, todo símbolo, ou seja, para o DFA eu tenho que especificar para cada par, né? Estado símbolo. Então, para todo o estado S e todo o símbolo A, eu tenho que falar quem é meu delta, né? Quem é meu delta de SA. Né? Eu saio desse conjunto, eu vou parar em qual conjunto? Bem, eu vou parar num conjunto que é a união de várias coisas aqui, tá? E o que são essas coisas? Vamos olhar no desenho aqui, né? Eu estou num certo conjunto, eu vou parar num outro conjunto. O que meu DFA tinha que fazer? Se meu NFA estava nesses possíveis estados, e vinha o símbolo A aqui, né, qual é o conjunto de possíveis estados que o NFA ia parar? Bem, eu tinha que ver o delta do P1 aqui e ver todos os estados possíveis. Depois o delta do P2, todos os estados possíveis. E assim por diante, certo?
Então esse conjunto aqui é uma união de aplicações do delta em cada PI aqui. Cada PI. E é exatamente o que está acontecendo aqui, certo? Então o que é o delta de que estou no estado S, vou parar no A? É a união de aplicações do delta para cada PI. Cada P pertence a S aqui, né? É isso. Tá? É isso que está acontecendo. E aí, as últimas observações e quem que é o estado inicial do DFA? É esse cara aqui. Se o NFA era o Q0, o DFA é o conjunto que contém só o Q0. Porque inicialmente o NFA só pode estar em um estado, que é o Q0, então inicialmente o DFA vai estar no conjunto de estados que o NFA estaria, que é o conjunto que só contém o Q0. Né? E os estados finais do DFA é o seguinte, né? O DFA tem que aceitar a string que aceita para o NFA. Então o NFA ramifica a árvore dele, lá no último nível tem um certo conjunto de estados que ele pode estar. Quando que ele aceita? Se tem um elemento do estado final naquele conjunto. Né? Então e aí o meu DFA vai estar num conjunto de estados, vai estar num estado que é aquele conjunto de estados, né? E ele tem que aceitar se tiver um estado final lá dentro daquele conjunto. Né? Por isso que os estados de aceitação do DFA são esses caras aqui, o S, né, de todos os possíveis, tal que tem um estado de aceitação dentro do S. Né? Essa são os estados finais do NFA original, né? É não vazio. Né? Vai ficar mais concreto ainda, eu vou apresentar um exemplo aqui agora. Tá? Então eu ganho de entrada um NFA, né? Esse diagrama aqui, vocês podem ver que é o NFA, tem conjuntos aqui, né, na tabela. E eu quero obter um DFA. Né? Então, isso aqui é um DFA. Por quê? Porque aqui eu tenho estados e aqui eu também tenho estados. Eu não tenho conjuntos aqui. Mas é um conjunto. Não, mas aqui os estados aqui são conjuntos. Então, aqui também são conjuntos. Né? Mas não são conjuntos de estados. São conjuntos do mesmo tipo que são os estados aqui. Então, aí o que o meu algoritmo faz? Né? Ele ganha essa tabela aqui, digamos, não é uma tabela, né? Ele ganha uma quíntupla, mas eu estou enxergando como uma tabela. Então, eu ganho esse NFA aqui e retorno essa DFA aqui. E ele constrói como? Ele fala assim, o conjunto de estados do DFA é o potência. Está aqui o potência. Né? Aqui Q0, Q1, Q2. Aqui tem todos os possíveis conjuntos contendo Q0, Q1, Q2. É o vazio, Q0, Q1, Q2, Q0, Q2 e assim por diante. E os símbolos são os mesmos, né? O mesmo alfabeto. 0, 1. E a parte mais interessante ali é como... Né? Uma outra coisa. Quem que é o estado inicial do meu DFA? Bem, é o conjunto que contém só o Q0. Né? Lá era o Q0 e aqui é o conjunto que contém o Q0. Então por isso que eu coloquei uma flechinha aqui. E quem são os finais do DFA? Todo mundo que contém um estado final do NFA lá. Né? Então é o Q2 o final do NFA. Né? Então esse cara contém o Q2, esse cara contém Q2 aqui, esse cara também contém Q2, né? E por isso que eu coloquei o asterisco aqui nesses caras aqui, né? E a parte mais interessante é como que eu preencho a tabela, né? Como que eu saio de um certo estado, que é um conjunto, e vou parar num outro estado, que também é um conjunto, né? Simplesmente seguindo o que o algoritmo faz lá, ele fala o seguinte, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu estou no estado Q0, Q1, e leio o símbolo 1, onde que eu vou parar? Qual que é o conjunto de estados que eu vou parar? Aqui eu estou dizendo que é o Q0, Q2, né? Por que é o Q0, Q2? Porque meu algoritmo falava o seguinte, né? Como é que você constrói esse conjunto aqui? Faz a união, né? Ou seja, começa com vazio e vai fazendo união e vai colocando gente lá dentro. Né? Fazendo união de várias aplicações do delta, é isso que a gente fazia. Né? De quais aplicações? Para cada estado desse conjunto aqui. No caso, faz para o Q0, depois para o Q1, se tivesse mais, ia fazendo. Né? Então vamos lá. Então vamos ver por que o delta de Q0, Q1 com 1 vai para o Q0, Q2. Bem, porque a união do seguinte, da aplicação da função no Q0 com o símbolo 1, né? Vamos olhar no NFA aqui, o Q0 com o símbolo 1 dá o quê? Q0. Né? Então eu coloco o Q0 aqui. E agora eu aplicar o delta no Q1 com o símbolo 1. Então lá, vamos olhar no NFA. Q1 com o símbolo 1 dá Q2. Então, por isso que eu coloquei o Q2 aqui agora. Né? E faz a união, ou seja, peguei todos os estados aqui, apliquei em todos, apareceu esse conjunto aqui. Esse é o estado que o DFA vai parar. Tá? Deixa eu apresentar mais um exemplo aqui. Né? Vamos entender por que no DFA de saída o algoritmo falou que delta de Q1, Q2, com o símbolo 1, foi só o Q2. Tá? Que significaria dizer que se o NFA tivesse num certo conjunto de estados Q1, Q2, e nesse símbolo 1, no próximo nível da árvore só ia ter estados Q2 lá. Né? Bem, vamos ver por quê. Né? Pela definição do algoritmo ali, pela maneira que o algoritmo está especificado, eu tenho que construir esse conjunto aqui, né, começando em vazio e colocando gente ali dentro, que são aplicações do delta nos caras que estão aqui. Né? Então, primeiro eu faço delta de Q1
com 1. Bem, Q1 com 1 dá o Q2. Coloquei o Q2 aqui. Agora vamos fazer o delta do Q2 com 1. Vamos olhar lá. Q2 com 1 dá vazio. Então eu tenho união desse conjunto Q2 com o conjunto vazio, continua só o Q2. Então continua só o Q2 aqui. E acabou. Tá? E vamos ver essa linha aqui. Por que ela está vazio, vazio, vazio aqui, né? Porque o algoritmo me fala para cada símbolo aqui, desculpa, para cada estado desse conjunto, faça alguma coisa. Bem, não tem nenhum estado, então não vai fazer nada. Então esse conjunto que começou vazio aqui, você ia inserindo elementos ali, na verdade você não inseriu nada e continua vazio. Né? Então isso quer dizer que se meu DFA está nesse estado que se chama vazio, e ele é um símbolo 0, ele vai parar no estado que se chama vazio. Mas é um estado. O vazio é um estado como qualquer outro. Né? E assim você preenche toda a tabela. Tá? Então, simplesmente seguindo o algoritmo lá, você preenche a tabela.